너희들 그 마술사 얘기 들어봤어? 마술사? 응, 마술사. 우리 동네 언덕에 작은 유원지 하나 있잖아. 거기 망했잖아. 암튼 거기에 유원지를 배회하는 마술사가 있대. 아, 나도 들었어. 미친 사람이라고. 근데 그 마술사가 진짜 마술을 부린다며? 진짜 마술? 절단 마술을 할 때는 진짜 사람을 잘랐다 붙이고 사람이 사라지는 마술을 하면 그 사람이 실종된대. 그렇게 사람을 만나면 마술을 보여주기 전에 상대방 눈을 보면서 항상 이렇게 묻는다는 거야. 뭐라고? 당신 마술을 믿습니까? Oi, eu sou o Estranho. E eu sou o Judeu Ateu. E você acredita em magia? Judeu Ateu, estamos aqui para falar sobre Anara Sumanara. Maravilha, maravilha. Essa webcomic coreana, então, embora a gente chame o quadro de mangá enquadrado, esse termo está usado erroneamente dessa vez. O pessoal perdoa a gente, né? Não vejo problema, né? Então, de qualquer forma, então, o nosso primeiro manhwa enquadrado. Webtoon enquadrado. Webtoon enquadrado, e nós vamos discutir Anara Sumanara. E você que de repente está chegando hoje aí, não nos conhecia, está conhecendo agora. Nesses programas a gente discute o mangá com spoilers. A gente fala do mangá como um todo, não com o objetivo de apresentar o mangá para vocês. O mangá já foi apresentado em alguns podcasts passados, onde foi recomendado, e aqui a gente quer falar livremente, né? Então, não é um review, é uma conversa sobre. Não vai ter sinopse, a gente vai chegar metendo o pé na porta, né? Exatamente, então se você não leu, leia. A leitura não é demorada, então você não vai perder tanto tempo da sua vida. São 3 voluminhos, tem uma quantidade de páginas um pouco maior do que o volume normal japonês, mas a leitura flui muito maior porque as páginas tem menos balões de fala, né? Porque o formato de webtoon é mais ou menos assim, então é uma leitura bem fluida, bem fluida. Bem dinâmica também, né? Concordo. Então, vamos começar a falar. Então, se você não ouviu, saia, leia, volte aqui. Tá. Aviso dado, não estou com a consciência livre. Beleza. Judeu, até o primeiro vamos conversar sobre como você chegou a Anara Sumanara, né? Vamos conhecer como nós conhecemos a obra e o que achamos de uma forma geral, da nossa experiência, para depois a gente começar a abordar os aspectos específicos. Então comece por você. Eu conheci a Anara Sumanara quando estava sendo lançado ainda. Eu via de vez em quando lá no Manga Updates, e tinha uma época que no Manga Updates ele pegava um ranqueamento bem alto lá nos mangás. Eu conhecia quando estava sendo lançado, e aí quando terminou eu fui ler e foi uma leitura fantástica. Era uma época que eu estava tentando conhecer um pouco mais dessa mídia, essas webtoons, esses formatos verticais, essa coisa diferente. Eu queria bastante. Sempre fiquei um pouquinho mais receoso, porque parecia ser um shoujo, meio que nem tanto, e não sabia direito o que pensar dessa obra. Mas um dia eu tomei coragem e foi uma experiência muito fantástica. Minha primeira leitura eu fiquei embasbacado. Eu saí falando por aí que é o melhor mangá da minha vida. O melhor mangá não, né? Melhor manhwa é fácil de classificar, né? Porque não são, a quantidade de manhwa são bem menores do que a de mangás. Com certeza. Dá pra falar sem medo. Mas eu também conheci nessa época que ele tava com altas posições lá no Manga Updates. E eu tinha visto, eu falei, caraca, parece ser interessante. E aí deixei lá na wishlist, porque tava meio devagar os scans. Aí eu falei, eu vou ler um dia. E aí, tipo, depois. Sumiu. E aí sumiu. E aí foi ficou lá. Vou ler um dia. Eu como toda wishlist, ficou lá. Você fez o post, eu falei, pô, legal, vou ler um dia. E aí passou, aí você recomendou, eu falei, porra, vou ler um dia.
E aí um dia eu li. Um dia eu li e realmente é muito bom. Eu gostei bastante. Eu tinha até lido o começo antes de fazer essa leitura que eu concluí. Eu tinha até lido um ou dois capítulos, só que eu não tinha entrado nesses 2 primeiros capítulos, né? Eu não tinha pego qual é que era da história, assim. Eu tinha achado que ia ser muito experimental, talvez, né? Porque os 2 primeiros capítulos eles têm bastante experimentação ali, né, ainda. Colagem também, ela já tem nos primeiros capítulos, um monte de coisa, né? Aí eu fiquei, não sei, mas aí acabei indo e aí tô aqui, eu gostei bastante. Eu acho também que eu consigo afirmar que é o manhwa que eu mais gostei até aqui, e é realmente muito bom. É muito bom. Eu acho que uma das coisas que mais faz a gente ficar empolgado no final da leitura, feliz com a obra, é que quando a gente comentou sobre por que ler mangás, né, que acaba se estendendo por aí, a gente falou que é uma mídia meio que do futuro, né, a gente tá acompanhando ela agora, a gente tá vendo ela crescendo agora, e as webtoons são isso, eu acho que na forma mais crua e verdadeira possível, né, é uma mídia de agora, tá acontecendo agora, e quando é uma coisa voltada pra internet, porque essa obra foi lançada na internet, você fica meio receoso, será? Não teve serialização, não teve ninguém financiando isso direito. E quando você vê que deu certo, né, você fica muito empolgado. Eu lembro que eu senti isso, eu fiquei feliz por uma obra virtual ter dado tão certo assim. É até interessante, né, porque a gente fala que o quadrinho ele já é uma coisa diferente, né, o Webtoon já é uma inovação do formato quadrinho, né, que já é uma mídia nova, e a Nara Sumanara especificamente ele faz umas experimentações além de ser um webtoon, né? Ele não só utiliza o formato vertical, que é uma coisa comum, né? Agora nesse tipo de mídia, mas ele faz umas experimentações diferentes de como compor quadros, como compor as imagens, né, utilizando colagem verdadeira mesmo, né, o dinheiro tá ali todo estranho, ou tem a casa que é feita de papel recortado lá do moleque. Você vê, particularmente, e aí uma pequena crítica, mas eu não considero um demérito da obra, você vê que ela é bastante repetitiva em utilização de alguns quadros. Sim. Principalmente os establishment shots, sabe, aqueles quadros para mostrar agora estamos na escola, sabe? Eu acho que aquele quadro do estamos na escola é usado 1 milhão de vezes. Aquele quadro estamos na cidade 1 milhão de vezes. Estamos lá no circo mais 1 milhão de vezes. Com certeza, com certeza. Ele repete bastante, e os rostos também não se variam tanto, né? É uma coisa bem simples. Só que se tornou uma identidade da obra, isso, né? Esse estilo... Tirando como é que era o nome dele? O Il Deung, todo mundo é bonito, né? Não tem ninguém feio no mangá. Só quem é vilanesco, né? Criou uma identidade, com certeza. Um ar meio próprio, né? Juntando isso e todas as outras características que tornam a obra muito própria, tipo preto e branco, né? Esse estilo de usar cores específicas em momentos específicos, né? Dá um contraste bem interessante. É uma obra bem, bem única mesmo, né? Você bate o olho e fala, isso aqui é a Nara Sumanara. Não, total. E isso que você falou de cor, né? É interessante muito essa utilização do fundo preto, né? Que a página, ela é preta, padrão dela, né? E tipo, ele se torna branca num flashback só, então o contrário, eu não tinha parado pra pensar por esse lado de quando foi flashback ficou branco, né? Que é o oposto do que se usa. Eu acho que até talvez seria um grande problema pra publicar Nara Sumanara no Brasil, por exemplo, porque todos os papéis teriam que ser pretos originalmente, ia ter que ser colorido, lá no meio tem uns jogos de cores. Tá. Deve ser um livro físico bem caro de se produzir. Eu não sei como ficou isso fisicamente, porque as páginas são grandes mesmo, porque eu baixei aqui, acho que do Manga Traders, e o que veio pra mim foi a versão... encadernada, né? Acho que é o que tem o scan, a versão encadernada mesmo, não sei, não tenho certeza. E ela é mais vertical mesmo assim, né? Não tenho certeza como saiu esse livro. Deve ser algo bem interessante. Fica a curiosidade. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história em si, né?
porque a Nara Sumanara ela traz essa discussão, que eu acho que é a discussão máxima da obra, que é sobre o que é ser adulto, né? Foi até uma coisa que você falou quando você recomendou, que não é aquela discussão do coming of age, sabe? Tipo, o que eu vou fazer quando eu virar adulto? É exatamente a definição do termo adulto, né? O que é ser adulto, o que é ser criança, né? Como se tornar um adulto de verdade. Eu acho que realmente ultrapassa a discussão do coming of age, né? Quando eu reli, eu pensei, não, tem muito de coming of age também na obra, mas é um dos tópicos também, né? Da temática do o que é ser adulto, porque é isso aí que você falou mesmo, trata desde a definição até dinheiro na vida adulta, o que você vai ser quando você vai ser adulto, tem uma idade específica para isso, vida profissional, é muita temática que é tratada em volta desse tema adulto, né? Com certeza. E são muitos temas, e o que eu gosto bastante é que o mangá ele é muito focado. Ele não fica fazendo muitos paralelos desnecessários, sabe? A história tá ali, é aquilo, né? Um universo bem fechadinho ali. Fala, ó, a gente tá vendo a visão da menina lá, da Ae, e como ela vê o mundo, ela vai interagir com esse cara, vai ter esse outro menino que no começo vai parecer que ele é um antagonista, mas depois a gente vai ver que é uma história sobre o crescimento dele também. Fechou. É esses três caras e os personagens bem secundários mesmo, né? Tipo, são esses três e os secundários, só. E os secundários, que só servem pra empurrar os outros, empurrar um pouquinho a história. Mas, de fato, não tem quase nenhuma necessidade. E é muito bom como o autor ele usa da arte pra contar essa história junto, né? Porque é o que você falou, né? Daquele uso de cores específicas, mas não só de cores específicas, como de colagens e tal. Muito simbolismo, né? Muito simbolismo. E, aliás, o simbolismo dele eu acho que é muito interessante, que ele é um simbolismo muito fácil, sabe? É um simbolismo que ele é bem acessível, ele não tem muito segredo, sabe? Você olha e fala assim, pô, que legal, o cara quis transmitir isso aqui. E é isso, sabe? Tipo, o menino tá andando no asfalto, né? Não é uma coisa difícil de se interpretar, sabe? Ele tá andando no asfalto, o asfalto é estrada construída por alguém, ele tá numa estrada de outra pessoa, e aí do lado de fora da estrada é o campo, e o campo é o lugar para onde ele pode fazer o que ele quer. A própria retratação também daquele Ildeung, que ele tem a cara toda levantada, né? Desde o começo você já pega a ideia de que é porque ele tá se achando acima de todo mundo, ele é uma pessoa muito centrada, de bater a cara você já conclui isso, né? E é até engraçado que eu fui dar uma olhada no fórum do Manga Fox. Cara, tinha gente que não tinha sacado por que o cara era assim. Tinha uma galera falando assim, eu achei que era erro do scan, que tava meio mal feito. Por que as pessoas estão falando que ele é bonito se ele não é bonito? A pessoa tava totalmente away, sabe? Nossa, ela é muito tangencialmente também a obra, viu? Puta que pariu. Não, mano, eu falei, cara, não, se mata, sabe? Porra, é o mínimo, tipo, é muito óbvio. É muito óbvio. É engraçado, pior que não tem conexão nenhuma, mas ele lembra o Pum Pum também, né? Esse desenho dele, né? Um pouco, né? Um pouco. Tipo, sei lá, não tem lógica e conexão nenhuma, mas a primeira vez que eu vi, nossa, parece o Pum Pum, mas acho que o autor não teve nada a ver com isso. Acho que foi uma grande coincidência, né? E sobre os personagens, Judeu, o que você achou do nosso trio de personagens que são centrais da história, né? A Ae, o R, né, que é o mágico, e o Ildeung, né? É engraçado que todos, no momento que foram introduzidos, eu não gostei muito de nenhum. A própria Ae, eu não sei direito a pronúncia, eu achei que ela era muito chorona e o autor tava dando muito dramatização pro negócio dela. No começo, quando eu li, eu senti, tá bom, você quer que eu tenha dó dela tanto assim? Você sentiu isso no começo? Eu acho que foi por isso que eu acabei ficando um pouco segurando no começo, quando eu li da primeira vez, que era essa coisa de, tipo, ela tá na merda, ela tá com a roupa rasgada, e aí fica, tipo, batendo nesse negócio da roupa rasgada, sabe? Da meia calça rasgada.
Aí você fica assim, tá, beleza, saquei a ideia, vai. E é dramatizado demais no começo e meio que, tipo, afasta você de se identificar com o personagem. No começo, pra mim, essa acho que é uma crítica que eu tenho. Da dramatização excessiva no começo, porque os pais abandonaram ela tá morando sozinha com a irmã, não tem dinheiro pra comer e ainda por cima rasgou a calça dela, e agora ainda por cima o cara para quem ele tá trabalhando tá começando a assediar ela. É muito tragédia de uma vez só. E ela fica naquela, sou suja, e você fala assim, cara, calma. A outra menina vai lá e joga o dinheiro. Puta, não, é terrível no começo. E aí você fica, você afasta, porra, não sou tão miserável assim também. O que eu tenho a ver com essa história? Mas durante, você cria um certo afeto com os questionamentos que ela se faz, né? Porque a pobreza é um problema dela, mas um pouco no sentido de pobreza, mas mais no sentido de eu quero crescer e ter mais dinheiro quando eu for mais velho, né? Que é uma coisa que todo mundo pensa. Não vou dizer que todo mundo faz, mas é um negócio que qualquer pessoa pensa, poxa, eu quero ser melhor quando eu for mais velho, eu quero ter mais dinheiro, eu quero seguir uma carreira profissional melhor. E nesse sentido, ela acabou me conquistando bastante. Eu acho que a identificação com ela surge a partir do momento que ela passa a interagir com o mágico. Porque o mágico ele é uma figura tão anormal para os nossos conceitos. E as reações dela para as coisas que o mágico faz é as mesmas reações que a gente tem. Sabe? Tipo, ele faz uma mágica, entre aspas, a gente fala assim, porra, que truque que ele fez? E ela fala, porra, que truque que você fez? Ela duvida todas as vezes que a gente duvida. E ela meio que acredita todas as vezes que a gente meio que acredita também. Puta, exatamente, viu? A reação dela é muito crível, né? É muito real. É muito real. Na hora que ela fala assim, tipo, tá, cara, para de viajar. É a mesma coisa que a gente tá pensando, sabe? Tipo, pô, cara, para de viajar um pouco. Arruma essa vida, cara. O que você tá fazendo, né? Exatamente. Aí que certeza. surge a identificação com ela, né? Porque ela faz a visão da gente mesmo, assim. É muito direto. E por outro lado, o mágico, justamente, eu acho que ele é interessante justamente por ele ser essa figura tão alienígena, essa figura tão estranha que tá fora dos nossos padrões, que a gente fica meio interessado pra entender qual é que é a dele. Você fica naquela, mas esse cara, ele acha que é mágico? Será que ele é mágico mesmo? Aí quando a gente descobre que não, a gente fala assim, porra, esse cara é doido? Será que ele é doido mesmo? Eu gostei muito no começo desse negócio que você comentou, de a gente até o finalzinho eu ficava, será que ele é mágico? Será? Ele podia ser mágico, né? Até o finalzinho, que nem ela, até o finalzinho eu tinha aquele 1%, é possível que ele seja mágico. Porque a história, ele trouxe os negócios meio fantásticos lá no meio, e toda hora desprovava, né? O autor fazia bastante essa brincadeira. Parecia que era uma mágica, mas logo em seguida ele desprovava. Você ficava meio que confuso naquilo. Até o finalzinho eu fiquei é possível que ele seja mágico. Eu acho que ele pode ser mágico. Tinha aquele pontinho. Tem alguns momentos assim que você começa a acreditar, que você começa a aceitar. Né? Que é, tipo, por exemplo, quando ele faz o cara sumir, eu falei, caralho, ele deve ter feito alguma coisa. Mas aí, tipo, vai passando a história e o cara não volta. Eu falo, caralho, meu, você sumiu mesmo? E aí depois, quando ele volta, você fala assim, puta. Que merda, né? E o ator fez bem em criar a raiva desse personagem aí que ele derrubou. Aí quando ele volta, você fica, que merda que ele voltou, puta merda. Podia ter ficado. E não é nem tipo por ele ser chato e voltou, mas é tipo por não ter sido uma magia, né? Exatamente. Você fica nessa de porra, eu quero acreditar, mas aí o mangá vem e te dá um reality check na cara. Porra, fala... que é como ela meio que se sentiu também, né? Porra, é um negócio bem de incorporar o personagem, viu? Puta. Eu acho que o primeiro reality check que o mangá te dá é naquela hora que ela pede ajuda pra ele, que vê os caras cobrar na casa dela o dinheiro. Puta, ele faz o dinheiro voar. Aí ele faz o dinheiro voar e você fala assim, caraca, mano, ele é mágico mesmo, aí dinheiro do banco imobiliário. Ai, puta, me senti muito... E aí ele toma uma surra e você fala, porra, mano, ele não é mágico porra nenhuma. É muito... Você fica decepcionado mesmo. Você fica, né? Cara, você fica. Aliás, nessa cena, eu acho que é o único simbolismo que é um pouco mais complexo de se analisar. Que é aquela hora que ele tá no chão e ela abaixa pra ficar com ele, e aí a câmera gira
e mostra que eles são 2 pedaços de papel. Ah, sim. Acho que porque na verdade acho que o único simbolismo que não teve uma explicação, né, direta. Que não foi uma coisa tão direta assim. O que você achou dessa cena? O que você achou que era? Que ele tentou passar aí? Porque ela tava. Eu lembro dessa cena, ela tava conversando com ele e ele respondia só: você acredita em mágica? Porque você não sei em mágica? E ela, é como se eles não estivessem no mesmo plano, né? Ele tava num plano mais ao fundo, que era o infantil, e ela tava num plano mais na frente. Parecia, se você olhava de frente, parecia que eles estavam conversando, mas na verdade ninguém tava vendo ninguém ali. Foi a mesma interpretação que eu tive. Porque mais pra frente tem uma cena na hora que ela meio que se conecta com ele, que é quando ele fala que ele gosta dela, né? Tipo, não no sentido romântico, né? Que ele fala, por que você continua vindo atrás de mim? Ele fala, porque eu gosto de você. E aí sobe uma nuvem de fumaça e mostra como se fosse o mesmo recorte, né? Tipo, você vê que é um recorte de papel, porque a fumaça tá na frente e atrás. Sim. Como se eles estivessem alinhados ali, sabe? Tipo, eles alinharam ali. Aí eu achei que tinha sido a mensagem, aquela primeira mensagem tinha sido justamente isso. Eles estavam desalinhados, eles acabaram ficando alinhados depois. Eu lembro dessa cena deles se encontrando na fumaça, mas eu não lembro exatamente se é um negócio de papel. Se foi mesmo, bem trabalhado pelo autor, viu? Bem feitinho. Eu acho que esse autor ele conseguiria fazer simbolismo mais complexos se ele quisesse. Ele me trouxe essa confiança, porque às vezes você pode bater o olho no simbolismo e falar, isso aqui é muito óbvio, porque ele faz um simbolismo tão batido assim, né? Em alguns momentos parece quase até um pouco brega, sabe? Um pouco. É simples, mas sabe, tipo, o campo de flores, sabe? Tipo, ele é muito, muito direto, sabe? Tipo, porra, é um campo de flores. Ah, tá, entendi. Campo de flores, liberdade. Tá, ok. No envolvimento da história, e acho que principalmente no flashback da menina lá, que contava o passado do mágico, o autor me trouxe, tipo, muita confiança de que ele é capaz de fazer algo mais simbólico, mais complexo e tudo mais, né? Então, meio que acabou valorizando todo o resto pra mim. Uma coisa que é ainda no assunto da magia, né, do mundo, eu acho que são 2 coisas que ficam muito... Que faz a gente acreditar que tem uma coisa meio bizarra aí rolando. Na verdade não bizarra, mas tipo, a gente fica naquela, eu passo pra frente, passo pra trás, na dúvida. Eu acho que com o pássaro. Um é o pássaro, que o pássaro não tem como o papagaio saber falar aquilo. Então, tipo, responder, interagir e tipo, porra, não vai embora, ele vai ficar sozinho, sabe? Ninguém falou aquilo pro papagaio, ou falou, sabe? É muito complicado isso. Agora que você tá me fazendo pensar, talvez o mágico meio que ensinou o pássaro a falar isso meio que no subconsciente dele. Olha, eu tô viajando aqui, mas meio que no subconsciente ainda ligado na realidade dele, sabe? Então, conscientemente ele quer ser um mágico, ele quer fazer tudo aquilo, mas ele tem dentro dele uma espécie de subconsciente querendo se ligar com a realidade, e ele ensinou o pássaro a meio que se comunicar por ele. Eu tô viajando aqui também. Mas... Eu não sei, a minha viagem seria que se o pássaro não fala realmente, são projeções das pessoas neles, no pássaro, sabe? Porque na hora que tá morrendo lá, o papagaio, o mágico tá falando com ela e, tipo, tem um frame assim, que é um quadro, que é o papagaio, como se fosse o papagaio falando, mas a gente vê que não é o papagaio falando, a gente vê que é, tipo, a visualização do mágico falando na forma de papagaio, sabe? Tipo, cansei da vida, eu tô indo embora. Talvez seja, tudo que eles ouçam um papagaio falando que é um pouco mais complexo, seja a projeção dele, sabe, no papagaio. Sabe, tipo, o R vai ficar sozinho. Será que não é ela pensando, porra, ele vai ficar sozinho? E ela meio que só escutou, mas não escutou na verdade, né? Não sei. Ou pode ser que realmente o pássaro saiba falar de uma forma tão complexa assim. Pode ser. É um elemento um pouquinho mais fantástico. Isso e a caixa lá de correio, né? A caixa de correio eu tinha até esquecido de pensar. A caixa de correio não é tão fantástica, não. Eu acho que só no final, quando aparece o convite, que é uma coisa que você falou, opa, mas eu acho que também é um truquezinho. Você vê, dá pra ter um pensamento muito realista e a obra, tipo, continuar concreta, né? Você pensa, não, pode ter um fundo falso naquele correio. Mas eu acho que a cena mais que você fica mais assim é quando aparece a E do passado, que é uma coincidência, muito coincidência,
o cara fala assim, fecha o olho, agora você vai pro futuro. Você vai pro passado. E aí, tipo, aparece uma menina igualzinha, com o mesmo corte de cabelo, com o mesmo problema. Né? Uhum. Com as mesmas dúvidas que ela tinha quando criança, sabe? Tipo, será que eu vou no futuro deixar de ser pobre e tudo mais? Aí você fala assim, cara, é uma coincidência muito filha da puta essa coincidência. Fica até em dúvida o que o ator queria com isso, se foi meio que mal trabalhado por ele. Eu não tenho certeza o que pensar sobre essa cena também. Eu não sei. Eu acho bom que ela encaixou muito bem ali, porque fez a conexão entre a E e o mágico meio que se concretizar ali, né? Uhum. Porque ela ainda tava naquela puta, vou ou não vou com esse cara, né? Porque o papagaio tinha acabado de morrer e o cara tava lá todo crianção ainda, né? E aí aparece a criança e aí, putz, você fica... ela fica, mesmo que não tenha sido uma viagem, ela fica meio abalada com essa coisa de se ver, ver o eu do passado, sabe? Uhum. E foi meio que uma conversa com ela mesmo também, né? Ela tava falando aquilo pra ela mesma, né? Tipo, siga em frente, não tenha problemas, faça o que você quer que vai dar certo, né? Mais do que ela falando pra menina, mesmo que a menina não seja ela do passado, ela tava falando como se fosse, colocando pra fora o que ela queria realmente que acontecesse, como ela queria que fosse a vida dela e tudo mais. Principalmente quando o mágico confronta isso com ela, né? Você acabou de consolar o seu eu do passado, né? Ela pensa, poxa, é verdade, eu falei aquilo pra mim mesmo. Com certeza, com certeza. Além do que essa cena tem um timing, obviamente, muito planejado, muito bem feito, de que naquela hora você fica, poxa, eu acho que ele tem um pouquinho de mágico. e logo em seguida revela o passado dele. Você acha que estragou revelar o passado dele? Não, pra mim não. Pra mim foi uma das melhores cenas do mangá, o passado dele, na verdade. Que começa a ficar muito rabiscado assim, sabe? Nossa, é muito bem feitinho. É muito bem feitinho. O contraste desse rabiscado e ele pulando do telhado pra uma cama de flores. Você vê que ele é meio perturbado, mas você fica pensando, poxa, acho que é só o estresse que tem em cima dele. Continua muito mistério, porque no final eu não soube pensar se ele era mesmo perturbado, se ele tinha ciência da situação dele, o que ele é. Eu não sabia muito bem o que ele era no final das contas, se ele tinha ciência da situação dele ou não. Eu acho até interessante porque uma coisa que poderiam dizer da obra é que, porra, quebrou um pouco do personagem quando revelou o passado dele, né? Ele era mais interessante como um personagem distante, assim, por assim dizer. Mas eu penso justamente igual a você. Eu penso que faz parte da mensagem que a obra tentou passar, sabe? A gente precisava entender o que levou ele a ser daquele jeito pra gente entender as decisões da AE, né? E a AE também precisava saber como ele tinha chegado àquilo, e o Deung também, porque a gente precisava concluir esse processo da decisão deles, né? E pra decisão deles de o que é ser adulto, né? E esse processo deles definirem o que é ser adulto passava por entender o que passava na cabeça do mágico. Concordo. E é isso, usou isso e ainda por cima não matou todo o mistério, né? Você também sentiu isso no final, de que não dava pra saber muito bem qual é a dele no final das contas? Não, até porque o flashback de uma forma muito bem feita pelo autor, muito engenhoso, né? Foi contado por outra pessoa. Então, de qualquer jeito, a gente não tem certeza de tudo daquilo, né? Porque é um relato. Acho que tanto por isso que ele é tão rabiscado assim, né? Porque ele é uma coisa imprecisa, sabe? Não tá passando exatamente tudo do personagem ali. Isso que é legal. Manteve um mistériozinho, né? Que é daquela coisa, será que ele tá maluco? Ou será que não? Como é que é? Mas ao mesmo tempo revelou coisa, né? Em nenhum momento a gente teve um balão interno, uma fala interna do mágico, né? Ficou criptografado tudo que ele falou até o final. Ele não perdeu. É essencial o flashback, não estragou em nada a obra. Eu acho muito bem proveitoso. Partindo por terceiro personagem, né? A gente parece que não comentou tanto dele, que é o Deung. E a gente não comentou tanto dele, mas ele é um ótimo personagem também, viu? Ele é muito interessante, né? E pra mim foi o mesmo esquema. Eu não gostei muito dele no começo, mesmo porque eu acho que não era pra gente gostar dele, né? O autor criou pra gente pra que a gente não gostasse.
Ele fez meio uma montanha-russa, né? Começou um cara meio distante, aí depois mostrou que ele gostava da EA, então ele queria dar um jeito de impressionar, mas aí depois ele virou um cuzão, né? Quando descobriu que ela tava indo ver o mágico. E aí depois ele ficou meio humildão, aí ele começou a se empolgar com a magia, e aí o personagem passou a crescer no gosto, né? E pra mim ele começou a ficar um personagem mais... O ponto que eu comecei a gostar mais dele foi quando ele começou a oferecer dinheiro pra AE, pra que ela começasse a ir mal. Porque é uma atitude escrota, mas... Por você conhecer o ambiente com o qual ele vive, você não consegue ficar com muita raiva dele. Eu não fiquei, porra, esse cara é um filho da puta quando ele fazia isso. Eu ficava me questionando, poxa, o que esse cara quer, né? Eu achava um pouco... Eu desgostava. Eu achava ele meio filho da puta, assim. Mas até a hora que o mágico chegou e encontrou ele e falou assim, você... É legal esse asfalto aí que você tá pisando, né? Meio frio, não? E é aí que o personagem começou a mudar pra mim, que eu falei assim, caraca, o autor não jogou esse cara de graça aí, ele não jogou pra ser antagonista. Foi aí que eu percebi que a construção ia ser um pouco mais complexa, né, em cima dele, né? Porque até aí parecia que ele ia ser, né? Tipo, o cara que atrapalha tudo. Tentou ser legal e não conseguiu, aí começou a dar dinheiro, aí começou a ir atrás da menina. Aí você fala, esse cara vai ser o vilãozinho, entre aspas. Mas no final não foi, né? Quem foi aquela outra garota lá. Cabelo branco. Aquela outra garota é aquele figurante que se passou por mágico. Aquele filho da puta teve também. Do nada, o cara nem apareceu na história. Do nada ele apareceu pra ser o figurante. Foi meio esquisito mesmo. Mas uma pergunta, aliás, dessa menina, acabei de lembrar. Você acha que o mágico ia matar ela na primeira vez que ela foi lá no coiso? Quando ela entrou naquela caixa? Porra, mano, foi uma cena tensa pra caralho, né? Mano, eu fiquei... Eu lembro, na primeira vez, na releitura também, eu fiquei segurando firme na cadeira. Puta que pariu, mano. E a outra garota também só pensava, o que esse cara vai fazer? Porque tinha todos os boatos ali, né, dele, tipo, olha, o mágico sumiu uma galera aí, parece que ele corta as pessoas. Cara, claro que depois que a gente conheceu ele, parecia que era só boato, mas aí na hora que ele começou a fazer isso, eu falei, caraca, ele é louco mesmo. Ele é louco, né? Eu conheço essa mágica, não é feita assim. Né? Eu fiquei apreensivo. Porque parecia que talvez fosse ser uma mágica, mas na hora que ele começou a empurrar e a menina falou que conhecia ele e parou, aí eu falei, caraca, ele tava intencionando fazer alguma coisa de ruim ali. Porque antes ele só reagia com você, mágica isso, mágica aquilo. Essa foi a primeira reação meio que verdadeira dele, né? Parecia, né? Que ele tá reagindo que as pessoas estão falando de verdade. Mas ainda no Ildeung, a gente falou, né, que ele é um simbolismo bem óbvio, né? Naquela hora que ele quebra e ele se torna a pessoa, na hora que ele vira a pessoa, você fala assim, bom, era isso mesmo que o autor tava tentando passar, né? Mas eu acho legal como ele complementa a história fazendo um paralelo ao que tá acontecendo, sabe? Eu acho que ele complementa mais a história do mágico do que segue como uma história própria, sabe? Não é desconexo com todo o resto da história. Principalmente com toda essa temática de vida adulta e tal, né? O que é ser um adulto e tudo mais. Pra mim, ele, na verdade, talvez aborda um dos temas mais interessantes. Eu não sei, que é esse negócio da estrada de asfalto, de às vezes você ter a sua vida toda planejada, mas o que significa isso, né? De viver o agora. Ele quer viver o agora, mas ele não sabe se deve viver o agora e tudo mais. O autor traz esse negócio do Carpe Diem de uma forma muito interessante, porque as pessoas meio que jogam isso, né, às vezes, vive o momento, mas o que é isso, né? O que é viver o momento? O que significa isso? E ele trabalha um pouco com isso. Eu acho até, inclusive, que eu não sei se você tem mais algum ponto que você quer abordar, mas eu queria trazer esse último ponto que eu acho que é o mais complexo e o mais interessante da obra, que é essa discussão da definição final que o autor meio que chega sobre o que é magia, o que é ser adulto, né? Porque eu vi muita gente fazendo um paralelo, falando que essa história era meio Peter Pan, sabe? Tipo, ser criança eternamente e não sei o quê. Mas eu acho isso bullshit. Eu também não discordo com isso, essa visão. Porque eu tenho a impressão que a mensagem final do autor, ele fugiu daquele clássico... é você ser uma criança para sempre, sabe? Não é você ser uma criança para sempre, é você fazer o que você quer.
porque a criança faz isso. Você não faz isso quando você fica adulto, porque você tem 1000 problemas. E o mágico, ele fala isso, ele fala, pô, faz o que você quer. Ela fala, não, eu não posso fazer o que eu quero, né? Eu tenho que cuidar da minha vida, né? Eu tenho uma irmã, eu tenho que pagar as dívidas. Aí ele fala, não, eu não quero que você só faça o que você quer, eu quero que você só não faça o que você não quer. Sabe? Tipo, que não seja tudo que você faz, seja algo que você não queira fazer. Ele fala, faz metade. E... ele fala basicamente isso, né? Faça metade. E é meio que o mangá chegou no final das contas, né? Ela trabalhava de mágica, e o trabalho dela ajudava a pagar a faculdade que ela estava fazendo e tudo mais, né? Ela estava sem tempo para estudar, mas ao mesmo tempo ela estava... Era um trabalho, né? Era uma obrigação, mas ao mesmo tempo ela estava lá gostando, de certa forma, do que estava fazendo, né? E eu acho que essa mensagem é uma mensagem tão simples, mas é importante, né? É esse carpe diem, né? Que é, porra, faz aí, cara, faz o que você quer, mas é um carpe diem mais realista, sabe? Tipo, faz o que você quer, não esquece... bem realista. Não esquece das suas responsabilidades, mas quando você tiver um tempo, faz o que você quer. Isso justamente não é. E não fuja de tudo também, né? Que nem o pai, no final das contas, arranjou trabalho em outro lugar e começou a dar dinheiro pras meninas, né? Poxa, eu achei isso muito feliz, viu? Eu já tava meio triste porque eu achei que no final o pai ia fugir de novo e ia deixar ela sozinha. Né? E quando deu esse finalzinho, ele nem deu tanta atenção pra isso, mas eu achei muito bem feito, muito feliz, casou muito bem com essa mensagem final de meio a meio, eu concordo com isso. Porque já era até interessante, né? Porque a gente vê que os dois extremos é a mãe da Ae e o pai, né? Porque o pai ficou naquela, vou fazer o que eu quero. E a mãe ficou naquela, não, eu tenho que cuidar da vida, então fodam-se vocês aí. Foda-se meus filhos. Ela até renegou os filhos pra seguir a estrada de asfalto lá. E a Ae, ela idealizava a mãe, mesmo a mãe tendo sido uma bela de uma filha da puta, né? Então, eu achava até a parte que revelou, porque na verdade eu não lembro, acho que revelou que a mãe dela abandonou só quando mostrou a criança, né, dela. Foi aí mesmo. Quando revelou isso, eu fiquei chocado também, e tipo, que ela culpava tudo pelo pai, mas a mãe não culpava nada, né? Eu achei muito triste quase, né? Mas é justamente essa questão da idealização da vida adulta, que ela falou assim, bom, quem fudeu minha família, na verdade, foi meu pai, né? Porque meu pai que fez as merdas, né? Então eu tenho que deixar de ser criança e ser adulto. E quem era adulto? Minha mãe. Então vou idealizava que me ela. Abandonou. Que me abandonou, mas ela foi adulta, então eu tenho que ser igual a ela. E aí ela mantém esse contato, né, via carta, que ela nunca envia pra ela, que é uma coisa que você fica naquela assim, porra, ela tá muito presa a uma figura que não é uma figura legal. E é uma idealização mesmo, né? Porque que tipo de atitude é menos adulta do que abandonar os seus filhos, né? Exatamente. É uma situação bem complexa que ele construiu aí, esse ciclo familiar aí. O drama todo acabou meio que compensando nisso. Pois é. E é por isso que eu acho que é tão legal essa mensagem dele no final, que foi tipo, você não é sua mãe, você não é seu pai, você é um meio a meio. E seu pai, que você achava que não valia nada, ele tá correndo atrás, cara. E a mãe, por outro lado... E a mãe nunca voltou. Nunca ouvi falar. Apesar de que parece que no final ela tá enviando as cartas, só que... aliás, né, eu não sei se ela tá enviando ou não as cartas pra mãe no final das contas. Não, ele tá pondo na caixa lá. Na caixa, que não significa muita coisa, não, né? Eu não sei como aquela caixa não começou a transbordar, né? A não ser que ela colocava lá e, tipo, ela fazia sumir a carta, sabe? Tipo, fazia o truque que ela mesma. Mas eu acho que é bacana. Essa mensagem é muito boa. E aí você soma tudo isso que a gente falou até aqui. Puta, que manhua ótimo, né? Que obra ótima. Que obra ótima. Ótima história, ótima arte. A gente comentou, não é uma obra perfeita, né? Tem alguns... Às vezes os simbolismos são um pouquinho bregas, o drama é um pouquinho forçado demais no começo. Mas é aquela coisa, né? Não existe a obra perfeita. Eu acho que a obra perfeita, entre aspas, é aquela que as qualidades são tão melhores do que os possíveis defeitos que ela tenha, que você releva totalmente. Sabe? Tipo, aqueles establishment shots dele, que eram aquelas imagens repetidas,
eu totalmente relevava, sabe? Tipo, assim, não, beleza, ele tá... Segue, quero saber agora. Tá bom, eu já entendi. Copiando e colando esse fundo, copiando e colando o personagem 1001 vezes, não importa, a história tá interessante, sabe? Nesse sentido eu acho que a Nara Sumanara é uma obra perfeita, assim. Então é definitivamente uma ótima obra. Uma ótima obra, com certeza. Uma das mais legais de terem sido recomendadas, eu acho que é uma das mais acessíveis. Então, espero que realmente muita gente tenha lido e aí tenha ouvido esse podcast até aqui. E sei lá, recomendo isso para as pessoas, né? Eu não tô ganhando nada com isso, mas é bom, né? Divulgar o que é bom, né? Passe adiante, a Nara Sumanara. Maravilha. Leitura de e-mails, então, estranho. Leitura de e-mails do episódio número 59 sobre Slice of Life. Pedaços da vida. Vamos lá. Muito bem. Qual é o nosso contato, Judeu Ateu? O contato do Mangá Quadrado é mangaquadrado@gmail.com. Muito fácil, não tem erro. Para esse e-mail você pode enviar opiniões, sugestões, recomendações. Você pode enviar o seu Slowpoke Report, que é mangás que a gente recomendou e que você leu. Você passa a sua opinião pra gente, a gente gosta bastante de ver. Ou recomendações, a gente gosta bastante de recomendações em áudio que vocês passem pra gente, porque a gente coloca elas no programa, que nem neste programa, né, estranho? Justamente neste programa, no final dele, logo após agora a leitura de e-mails, vocês vão ouvir quem foi escolhido. Na verdade, quem leu o post já sabe quem foi escolhido. Mas quem foi escolhido como recomendação ouvinte dessa semana, que vai ter o direito de escolher o próximo Mangá em Quadrado. A gente não sabe qual vai ser a próxima vez que a gente vai fazer esse esqueminha aí, mas também vai ter um outro anúncio lá na recomendação. Então, fiquem ouvindo. Fiquem espertos. Então, vamos já partir para o Slowpoke Report, que a gente fala sobre os mangás, mas também a gente fala sobre e-mails atrasados, né? Às vezes as pessoas ouviram um podcast atrasado e aí querem, pra não deixar em branco, a gente faz uma passada rapidinha pelo comentário da pessoa, como por exemplo o Matheus Barcelos, de 18 anos, Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, que mandou um e-mail sobre os personagens secundários, né? Já faz alguns programinhas aí. Faz duas perguntas, né? Primeiro ele fala sobre o Watchmen, que se a gente acha que todos são protagonistas ou são todos mediários, inclusive o comediante. O que você acha, Judeu? Eu acho que o Rorschach, que é quem narra a história toda praticamente, não toda, mas quem é o narrador basicamente. Eu acho que ele pode ser considerado um protagonista, no sentido bem vago assim. Agora, é um caso bem interessante, eu acho que são todos bem principais ali, né? Eu acho que são todos protagonistas de forma separada, né? Porque cada um tem a sua linha, sua timeline de acontecimentos. Tem mesmo. Menos o comediante, que eu acho que fica como um secundário justamente porque ele tem um papel de suporte como complemento à história, né? Concordo. O comediante é o secundário, completamente. Ele também fala sobre o filme 127 Horas, né? Que ele não tem personagens secundários, só tem um ator. Quando eu li esse e-mail, eu fiquei pensando aqui. Eu acho que não tem personagem secundário desse filme. Tem alguns porque... ele pensa um pouco na namorada dele lá. Mas, é tão pouco, meu. Se tivesse um filme sem essas cenas, seria um filme normal e não teria personagem secundário, eu acho. Eu acho que o problema seria ter um filme sem essa cena, que é pouco comercial, né? Bem experimental. Seria interessante, mas seria mais experimental e acho que pouco comercial como foi. Tudo bem. Já foi bem experimentalzão, né? Não parece um filme tão comercial quanto foi, né? Sim. É um ótimo filme, o pessoal não gostou muito, mas eu lembro que eu amei esse filme. Não amei, mas eu gostei. É agoniante. Quem manda também é o Felipe, de 15 anos, do Rio de Janeiro. Também manda um e-mail atrasado sobre personagens secundários. Comenta que em monólogos, o personagem secundário é o próprio espectador. Foi algo que eu pensei também, mas eu não comentei quando você falou de monólogos de teatro. Porque eu gosto muito de
de stand-up comedy, da arte do stand-up comedy. E eu sinto que nos casos do stand-up, pelo menos o espectador com certeza é um personagem secundário. Sim. É uma visão interessante, né? Porque de certa forma a gente tá interagindo, a gente tá recebendo aquele monólogo de alguma forma. Lemos comentou que leu The Chronicles of Clueless Age e gostou, foi o primeiro a falar desse mangá. Olha só, a gente pode manter um placar, né? Tipo, todos os mangás que a gente recomendou, a gente vai. Quem comentar primeiro ganha uma badge, sei lá. Conquista, né? Junta 5 e troca por uma pizza mexicana. Também leu o primeiro volume de Jabberwock, comenta que lembra muito Sin City, né? E Hellboy também. Sin City eu acho que eu comentei quando eu recomendei que lembra, mas lembra Hellboy também, todos os negócios de mundos secretos, tem um outro mundo por trás desse mundo, lembra realmente. Jabberwock tem muita pouca cara de mangá, tem um pouco, mas não tanto assim, é um mangá bem diferentão. E também pergunta se já lemos Pure Trance, da Junko Mizuno. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi, eu dei uma olhada aqui nas imagens, parece ser bem interessantezinho, eu fiquei curioso sobre esse mangá, parece ser algo bem alternativo. Bem alternativo. Eu não li, mas eu vou atrás, viu? Olha só. Quero ser underground, quero ler isso. Neuza Mateis, o Haruka, comenta sobre como não ler mangás. Diz que achava que o judeu, eu, né? Eu ouvia música quando lia, por causa de todos aqueles MMVs que eu faço, que aqueles mangás junto com uma música e tal. E também todos aqueles posts de música que eu faço, que ele comentou. Eu não sei porque eu não consigo. Eu devia conseguir, né? Eu acho que você aproveita em momentos separados e os junta num raciocínio aí na sua mente. É mais quando eu escuto música, eu penso no mangá. É quase como se fosse o contrário. Ele comenta que ele lê os mangás pelo PSP. Nossa, ok. Parabéns. E parabéns a gente pelo programa semanal que a gente falou de Again Vinland Saga, porque são os programas assim que incentivam ele a ler esse tipo de obra. Ótimo, viu? Eu quero que muita gente leia mesmo Again e Vinland Saga, porque são ótimos, né? São muito bons mesmo. Igor Luiz, 20 anos, Floripa, nos parabeniza atrasado pelos mais de 50 episódios. Muito obrigado. Obrigado. Diz que acompanha os podcasts meus, né, desde o Orkut e o Mangá ao Quadrado desde o primeiro. Esse é Roots. Inclusive perguntou se o Talkcast morreu. Não morreu. Tá difícil. Não, então, eu já tô com planos pra voltar, mas eu acho que ainda esse ano vai ser difícil, porque eu tô semana a semana com coisas diferentes pra fazer e tá difícil eu achar um tempo. Mas assim que acabar a pós, eu acho que eu consigo começar a gravar de volta. E já é difícil manter um podcast, né? Nossa, não é fácil. Já é um sacrifício. Ele diz que a cada programa, olha aí, tá gostando cada vez menos do Judeu Ateu. Ok. Às vezes discordando completamente de suas opiniões e que às vezes você soa meio metido e pedante, Judeu. Como assim pedante? Eu não sei, eu achei que eu era o metido e pedante. Não sei, eu gostei que alguém não gostou de mim, viu? Mas eu que ele comentou, acho que se eu conhecesse ele na vida real, eu pareço mais gente fina. Eu acho que eu sou meio arrogante na internet, talvez. Eu não sei como ele não me citou. Tudo bem. Ele também disse que pronunciamos errado Bokurano, né? Que ele fala que Bokura é o nosso, né? E o ura, no é tipo um sufixo, né? Uma outra palavra. Mas eu acho que você que se enganou, o Igor, porque eu não sei, eu conheço que o termo original é separado, mas eu acho que o título especificamente ele é todo junto, porque a versão americana sai como o nome Bokurano tudo junto na capa. Acho que às vezes só o título é Bokurano, não sei também. Eu acho que é o título, eu acho que é tipo uma composição, é que nem aquele mangá antes do Kubo fazer o Bleach, ele fazia lá aquele Zumbi Powder, que é uma palavra só, Zumbi Powder, que na verdade são duas palavras. É assim como dentro do mangá é utilizado como duas palavras, só que o título especificamente é todo junto, é composição de título, não segue nenhuma regra gramatical. Mas eu quero paralisar ele, porque ele foi muito educado em corrigir, mas talvez não corrigiu a gente com a palavra. Ele foi muito parabéns pela sua educação, Igor. Ele mandou o Slowpokes Report, né, por isso que ele tá nessa sessão, falou de alguns mangás que não gostou, como The Music of Mary,
Achou maçante e tedioso. Precisa ler mais nada, né? Perdeu o argumento agora. Também não gostou de Molester Man, que falou que a arte e a narrativa não funcionou. Eu achei que ele tava pegando no seu pé, mas aí ele também não gostou de Tetsugaku Letra, que achou interessante, mas não cativou. E não gostou de Necromancer. É o primeiro. Coincidência, não sei se é ou não. É que ele leu antes da fama do mangá, né? Ah, tá, entendi. E antes da gente recomendar também. Né? Exatamente. Mas por outro lado, gostou de algumas obras que são um pouco comentadas, como Koganeiro, Orange, que ele me odeia o resto da vida por causa disso. Claro. Socrates in Love, eu não tenho certeza se alguém mais comentou. Spirit Circle e Again. Gosta de coisa boa também, não tá tão pouco manjão assim não, tudo bem. Partindo para as rapidinhas comentários dos blogs, Hajime800 recomenda a webtoon The Gamer, em contrapartida à recomendação que fiz lá de DICE, que também trata sobre gamificação da vida, não sei direito, não cheguei a ver, mas vou dar uma olhada. The DICE tá saindo os capítulos semanalmente, tô achando que tá bem interessante ainda, viu? Tô curioso para o que vai dar desse mangá. Tenho que ler ainda. O Taka pergunta se alguns mangás históricos poderiam ser considerados como slice of life, como por exemplo Historie. Eu nunca soube como pronuncia o nome desse mangá. Na minha mente é Historie. Na minha mente é Historie também. Mas eu não sei. Story. Não sei. History não é, né? Não é porque não tem isso. Ele pergunta também se uma biografia poderia ser um slice of life. Eu acho que a biografia, ele não é um slice of life justamente porque ele é uma biografia. Eu acho que são termos conflitantes, porque a biografia conta uma história de uma vida inteira. Enquanto... E eu também... não sei. Enquanto eu tava editando o podcast, eu fiquei pensando muito sobre esse negócio de slice of life. E acho que hoje em dia eu tenho a política, eu vou passar até essa política de pelo menos, se alguém me pergunta isso aqui é slice of life, não. Nada é slice of life. Eu não acho que existe isso, cara. Uma obra é slice of life. Porque o conceito de algo ser slice of life é o conceito daquilo ser construído somente e só pra passar a passagem de vida e nada mais, sabe? Passar uma atitude... Então? Não é. Não é slice of life. Mano, porque nós como leitores, a gente não aceita que uma obra seja só isso. A gente sempre busca alguma mensagem a mais de uma obra. Yokohama não trata só sobre o dia a dia, trata sobre viver pra sempre, trata sobre futuro pós-apocalíptico da humanidade, sobre... Não é só retratação de momentos, trata sobre, tipo, viver o momento, apreciar as pequenas coisas. Nada é só slice of life. As coisas... Aí isso cai naquela coisa que a gente falou sobre a pureza de um slice of life, né? Não existe slice of life puro. A gente vai abordar isso ainda nos e-mails mais abaixo. Mas de qualquer jeito, acho que tem mangás históricos que poderiam ter elementos de slice of life. Historie tem, com certeza. Tá certo, tá respondida a pergunta então. O Diego Carneiro Câmara recomenda o quadrinho americano Ghost World, que diz ele que tem muitos elementos de slice of life. Diz que é sobre duas garotas recém-formadas que saem pela cidade, assim, fazendo julgamentos cínicos sobre as pessoas. Eu gostei dessa sinopse, parece ser um HQ que eu gostaria de ler, assim. Vou atrás. Foi publicado no Brasil. Eu sei, eu já anotei, Fast Comics tá chegando e aí eu acho que eu vou pegar lá. Calma aí, acho que eu vou guardar pra comprar muita coisa na Fast Comics também. Fabiano Aguilar Correia, primeiro ele mandou comentário e e-mail, mandou por e-mail falando que não sabe se a gente lê comentários. Sim, a gente lê comentários, alguns aqui que a gente comentou agora, inclusive são comentários, mas a gente normalmente dá preferência por e-mail, então é smart move. Ele diz, né, sobre o Slice of Life que tem uma coisa que ele discorda. Em alguns momentos estamos muito purificando o Slice of Life, mesmo porque a maioria dos animes mangás são Slice of Life mais outra coisa, tipo, não é Slice of Life puro, mas apenas em alguns momentos. Como, por exemplo, Slice of Life mais comédia, Slice of Life mais romance. Romance é ótimo, né? Romance. Uhum. E é justamente isso que a gente tava falando, né? Eu acho que até no programa a gente deu uma pontuada disso. Sim, a gente falou. A gente conversando disso, de se é puro mesmo ou não. É o que eu falei, nenhum gênero é puro. Não existe um romance puro, não existe uma comédia pura, não existe Battle Shonen puro. Nada é puro. Nada é puro. Não existem extremos. Ele também falou que às vezes ele se perde nos nomes que a gente fala, que às vezes os nomes que eles não
conhece. E isso é uma coisa que eu sempre me preocupo, se a gente tá usando exemplos que as pessoas conhecem ou não. Então, sei lá, se vocês tiverem dúvida, não estão entendendo o que a gente falou, alguma coisa do tipo, comenta que a gente explica melhor em outros programas, ou explica no comentário mesmo. Falem sempre, sim. É porque mangá ainda é, como não é uma coisa que tem tantos pontos em comum entre todo mundo, a gente tá construindo devagar isso aqui, né? Sabe, tipo, citar Pum Pum não é uma coisa universal entre todas as pessoas do mundo que leem mangá. Assim, mas, por exemplo, o Poderoso Chefão, mesmo que as pessoas nunca tenham assistido, todo mundo conhece. Então, com certeza, né? Qualquer coisa nos perguntem, essa é a dica. E também a gente sabe que a nossa pronúncia nem sempre é a mais correta, então nada mais justo que as pessoas perguntem. Partindo pros e-mails que a gente recebeu um do Neuso Mateus, vulgo Haruka. Olá, castzeiros, que tenho certeza que leem isso mesmo que eu sempre mande os e-mails atrasado. Lemos mesmo. Gostaria de notificá-los de um Slowpoke Report que não tão Slowpoke Report assim. A Hiro no Sora. Li uma série por recomendação do Estranho em casts do Mangatologia e atualmente estou alcançando, até onde foi traduzida pelo menos. Dito isto, saberiam me informar se ainda estão traduzindo? Você sabe, Estranho? Pois é, bem-vindo ao clube. Estão traduzindo, mas não estão editando. Mas é muito, muito legal, cara. A Hiro no Sora, olha, desenterrou porque fazia tempo que eu não citava, mas a Hiro no Sora é muito bom. É o Slandunk da Magazine. Acho que você já comentou esse mangá aqui também, não tenho certeza. Deve ter comentado de passagem. Ele continua aqui sobre o Slice of Life. O gênero se foca em expor determinado trecho da vida de um personagem e sua história se focam em acontecimentos corriqueiros onde não há necessidade de mudança drástica. Sendo assim, mesmo sem existir uma evolução eminente de Yokohama por focar nos personagens, é um character driven, quero dizer, todo Slice of Life puro é necessariamente um character driven? Primeiro que o puro a gente já conversou, né? Mas veja, eu acho que quando alguém falar puro, eu vou pensar em... eu não consigo engolir esse Supondo que a gente fosse aplicar porcentagem de gênero para cada obra, por exemplo. Não, assim, por exemplo, eu não engulo isso aí. Não, eu sei, é uma forma de dizer. Mas, por exemplo, Yokohama seria, sei lá, 80% Slice of Life. Ok, o que eu tô dizendo é que a maioria dele é Slice of Life, então quando alguém fala uma obra Slice of Life, significa que é uma obra que se foca mais nisso. Talvez. Eu não sei se foca mais nisso também, mas... se foca sim, vai, a gente conversou sobre isso. Será que Yokohama, o objetivo dele é mostrar o dia a dia somente... Nada mais. Não somente. Não, mas o maior objetivo do mangá é mostrar o dia a dia, você acha? Sim, porque se você olhar o número de capítulos que envolve mostrar o dia a dia. Até estatístico isso. É que quando eu penso nisso, eu penso que, tipo, talvez o objetivo seja passar uma mensagem de você aproveitar os pequenos momentos, da forma com que a história é contada. Eu não vejo como o foco final dele... Como é que a gente falou? A gente falou muita coisa já. Aguardem o segundo Slice of Life. Eu ainda acho que dá pra falar sobre isso. Ok, você monta a pauta desse então. Ok. Fábio Emílio Costa, ele diz... Eu começo o e-mail justamente assim, ó. Acho que não existem Slice of Life puro. Concordo. Vejo o caso de Genshiken e Azumanga Daioh. Eles possuem elementos de comédia, mas o normal é falar do que acontece de diferente na vida dos personagens. Acredito que Slice of Life pode ter tudo que o mangá anime normal, mas isso não é o foco. Olha aí, Judeu. A história é justamente sobre o que as pessoas fazem. Em Azumanga Daioh existem momentos de ação, de humor e fanservice, mas basicamente tudo é sobre a história da Shio-chan e suas amigas. O mesmo acontece em Genshiken. Ele também cita aqui no e-mail um Slice of Life que a gente não tinha citado, que eu nem conhecia, chamado Some Days Dreamer. Não sei se você já ouviu falar. Não. Desconheço também. Ele diz que é muito bom, que é sobre um mundo que descobriram a magia, né? Um Japão moderno que descobriram a magia. E é sobre uma menina que começa a aprender isso. Parece interessante. Se pararmos para... Se quiser, mande uma recomendação em áudio. Se pararmos para pensar, no Slice of Life o foco é sobre o crescimento de personagens enquanto ser humano, muito mais do que qualquer outra coisa. Para não mencionarmos apenas Slice of Life, Hikaru no Go mostra demais a evolução do Hikaru, não apenas enquanto jogador de Go, mas enquanto pessoa.
Basta comparar o Hikaru zoeiro do primeiro episódio com o Hikaru focado no final do arco do Sai. Diferentemente do caso de Bleach, onde vemos personagens cada vez mais demolidores, mas sem mudar um átomo enquanto pessoas. Ricardo no Gol foi um exemplo que eu pensei, mas não queria mais dar porque a gente já tinha dado muito exemplo. Eu acho que tem bastante elementos Slice of Life em Ricardo. Sim, bastante elemento, mas eu sinto muito mais elementos de esporte. Justamente porque grande parte do mangá se passa em partidas, ou em preparação para partidas. Mas em preparação, porque as partidas, né, duram um capítulo no máximo, As partidas a gente não vê elas, né? Fala, começou a partida, ganhei. Basicamente. ou acontece a partida, tal pessoa tá ganhando, tal pessoa tá ganhando. Só falam pra gente, né? Exatamente. Alguém tem que explicar. Mas, não sei. Tô pensando aqui ainda sobre o conceito de Slice of Life puro. Você entende porque é um negócio meio difícil de absorver, assim? Sim, mas é o que eu falei, não tem nada que é puro. Tem nada que é puro. É bom, tá bom. Eu vou viver feliz com esse conceito. conceito. Não tem nada que é puro, exceto o coração do Vegeta, que é puro ódio. Puro ódio, tá certo. E eu acho que esse programa 60, é o programa 1 hora. Que tal? Ok. 60 minutos. 60 minutos, dá pra fazer muita coisa em 1 hora. Cara. Quantos miojos dá pra fazer em 1 hora? Dá pra fazer, depende, se você fizer simultaneamente vários, vai depender de quantas bocas tem o seu fogão. Ah, legal. Eu já vi fogão com 10 bocas uma vez. Mas isso é industrial, né? Sim, industriais. Olha quantos miojos daria pra fazer, hein, em 1 hora. Numa escala industrial, né, cara? Mais de 100 miojos, meu amigo. Você poderia fazer miojo e vender. Isso chama-se lamen. Não, lamen não é um miojo. É tipo um miojo, só que feito na Melhor. Melhor. Então vamos para a recomendação desta semana, que é uma recomendação do ouvinte com premiação. Estamos aqui então, o prêmio é uma droga, né? Porque tipo, não é nada palpável, mas a pessoa escolhida vai poder fazer o quê, Judeu? Você vai poder escolher o próximo mangá enquadrado! E agora sobe outro, tô jogando. Então vamos lá, toque aí quem foi vencedor. Olha aí. Matika admirava seu avô que a criou, tanto que poderia ser qualquer coisa que ele fosse, de padeiro a assassino. Então, com a morte de seu avô, ela decide ir em busca do Immortal Rain, o único homem que seu avô não conseguiu matar, um homem que tem um grande preço por sua cabeça. Rain usa roupas de padre e toca seu violino quebrado sem perceber o quanto ele se incomoda com a sua volta. Ele é um bobão e tem longos cabelos brancos e parece que seus 624 anos não tiraram a confiança na humanidade. Ele é encontrado por Matika e entre vários encontros e desencontros eles acabam se apaixonando. A história vai correndo entre tantas separações e o que fez Rain virar imortal já é revelado no volume 3. Rain se mantém vivo esperando que aquele a quem deve matar desperte. Immortal Rain, ou Metal Methuselah, é um mangá de Kaoru Ozaki e tem 11 volumes. É um romance com ação, drama e comédia. É um shoujo que não é frufru e é um mangá ao qual tenho bastante carinho. Aquela do Paraná com uma outra recomendação e assim. Olha aí, primeira participação feminina nesse podcast. É verdade, né? Acho que não teve nenhuma recomendação do ouvinte feminina, pelo menos. Não, né? recomendação do ouvinte não. Teve uma ouvinte que mandou uma vez uns áudios comentando algumas coisas pra nós, mas não foi recomendação do ouvinte. Era isso que eu tava pensando aqui. É mesmo. Então, Lobo Paranoico. Eu não sei o nome dela. Será que eu posso verdade. chamar ela de Lobo? A Lobo, eu chamo ela de A Lobo. Ok. Ou Loba. No Twitter eu falo Loba. Então essa aqui é uma recomendação de um shoujo, meio um battle shoujo. Então, eu vi as pessoas chamando isso mesmo, Battle Shoujo. Eu fiquei... Já tinha me falado muito bem desse mangá, Immortal Rain, né? Ela chama de Immortal Rain, o Manga Updates nos chamou de Meteor Methuselah. Ok. Quais foram os motivos que a gente escolheu essa recomendação, Judeu, especificamente? A gente achou interessante porque, teoricamente, a gente já vai comentar isso, a gente vai passar a fazer mais recomendações do ouvinte. E eu acho que é interessante
interessante a recomendação do ouvinte é vir algo que a gente não recomendaria se não viesse pelo ouvinte, se não viesse por você. Então, muito difícil a gente recomendar shoujos, e ainda mais sendo um shoujo assim meio termo de linha entre o shoujo e o shonen. Eu li que aborda vários gêneros, na verdade, um monte de coisa aí. Então, toma aí, uma coisa que talvez a gente nunca recomendasse, que parece interessante, vocês mudarem, não ficarem tão presos à nossa opinião também, né? Exatamente. Eu gosto de... A gente sempre fala que gosta de ser desafiado de vez em quando, pra sair um pouco da nossa zona de conforto, né? Eu lembro que Gisele Além, né, foi uma recomendação mais ou menos assim, que você ainda tem que ler. Tenho que ler mesmo. E então eu escolhi justamente porque esse Outside the Box foi a minha escolha na nossa votação interna aqui, porque foi algo que realmente, tipo, eu nunca chegaria sozinho nessa obra. Fiquei curioso, achei, pela descrição, parece uma história bem interessante, né? Esse negócio de toda uma trama aí, personagem imortal é sempre uma coisa interessante. É mesmo, viu? É mesmo. Então, fiquei curioso, gostei da recomendação. Eu vou atrás, porque eu tô no escuro e vou atrás. Também vou atrás. Loba, fique na linha que a produção vai falar com você. Exatamente. Entre em contato conosco, mande por e-mail, ou se quiser, chama a gente no Twitter, que é mais rápido também. Pode ser. Pra dizer qual vai ser o mangá que teremos que enquadrar. Lembre-se de não ser muito comprido, né? Ou se for comprido, pegar só uma quantidade pequena de volumes. E nos notifique pra passarmos essa notificação adiante. Beleza. E aliás, você comentou de passagem, né? Vamos fazer esse anúncio oficial? Oficialmente, recomendação do ouvinte, uma vez a cada 3 programas. Eu, estranho e ouvinte, né? Exatamente. Vocês viraram oficialmente o 3º participante do Mangá Enquadrado. Parabéns. Muito bem. Entraram na rotação de recomendações, então parou de ser a cada 5 programas, né? 5. Vai ser a cada 3, vai ser... Eu não sei quem que é o próximo, é você ou sou eu? Acho que sou eu, né? Não, eu acho que sou eu. Bom, supondo que seja você, vai ser você, eu, ouvinte. Você, eu, ouvinte e o resto da vida. Até ter um convidado, né? Porque a gente faz aquele bem bolado. É verdade. Aí fode tudo, né? Bom, tudo bem. A gente se vira. Mas tudo bem, então mandem mais recomendações, porque agora a gente vai precisar de bastante. A gente já tem algumas arquivadas que a gente vai começar a usar com mais frequência, pra justamente dar vazão ao que tá acumulado aqui. Mas... Não queremos decepcionar ninguém. Exatamente, mas vão mandando que quanto mais melhor. Mais melhor, eu também acredito nisso. Então, até semana que vem? Até semana que vem. Fechou.